Mas, Rodrigo, qual foi... O que te fixou no Salmo 23 para você escrever um e-book sobre ele, e-book cara? sobre isso. Rapaz, o Salmo 23 é a coisa mais linda que tem. Eu vou dar Qual que é o Salmo 23? Só o aquele que comecinho. diz assim, o Senhor é meu pastor. Eu vou até citar de cor para vocês. Ele diz assim, olha. Conheço. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente refletindo a experiência dele como pastor de ovelhas. E quando você mostra esse salmo, é o que eu estou mostrando no e-book. O e-book é de graça, gente, não precisa pagar nada, não. Como ele é na cultura do Oriente Médio, muita coisa fica rica. Eu vou dar 3 exemplos aqui. 3 exemplos. No hebraico, quando fala o Senhor é meu pastor, Adonai Roi, o Senhor é pastor de mim, e nada me faltará, no hebraico não está nada me faltará. Está assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É diferente. Eu vou colocar como está na tradução. Verdade, é totalmente diferente. Nada me faltará, então quer dizer que eu vou ter tudo. De Agora, nada terei falta. É que eu não vou sentir falta de nada. Mesmo que eu não tenha o tudo. Você está entendendo? Quando fala, por exemplo, ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você tem o Ad-Kilt, ali perto de Jericó, que é o vale da sombra da morte. Existe um lugar físico. Físico. E as ovelhas passavam por ali. E ele tinha uma razão de falar daquilo. E como a ovelha é parecida com cada um de nós. Uma terceira curiosidade. Quando você, na época do Oriente Médio, ia comer na casa de alguém, lembra, eu estou falando de uma época que a água não era tão farta assim. Então, eles não tomavam banho todos os dias. O banho era 3, 4 vezes por ano e olhe lá. Por isso tinha que usar Insider nessa época, porque não fica fedendo. Aproveitar que Insider ajudava. Como eles não tinham Insider... Vou te arrumar uma Insider. Agora, já que eles não tinham Insider naquela época, o que eles faziam? É lógico, claro e evidente, que o judeu da época do Segundo Templo, ele tinha a prática do Tevilá, que é mergulhar num banho de purificação, mas isso é outra história. De maneira geral, as pessoas não tinham duchas corona na casa dele para tomar um banho todo dia. Uhum. A água é escassa. Então, hoje você vai num restaurante, eles dão uma balinha de menta depois ali para você não estar com bafo aí falando com os outros. Naquela época, o que acontecia? Eles traziam perfume. Então, havia algumas regras de etiqueta quando eu recebia você em minha casa. Primeiro, eu tinha que mandar lavar os seus pés. Lembra que Jesus lavou o pé dos discípulos? Era o mais baixo dos empregados que lavava o pé da pessoa. Segundo, eu tinha que beijar você para dizer que você é bem-vindo na minha casa, pronunciar uma bênção sobre você e derramar um pouquinho de óleo perfumado na sua cabeça. Hoje a gente usa balinha de menta. O óleo perfumado, se o cara estiver fedendo, não tem insider, ele iria ficar cheirosinho. Uhum. Tanto é que teve um episódio que Jesus foi à casa de um fariseu e viu uma mulher e começou a molhar os pés de Jesus com perfume e enxugar. E o fariseu falou assim, essa mulher é pecadora, Jesus está deixando tocar nela. Jesus falou com ele assim, ô Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu beijo, você não me saudou, não me ungiu a cabeça. Agora, essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não parou de lavar os meus pés com o perfume do nardo caríssimo. Deixa eu perguntar uma coisinha para você, Simão. Um homem tinha 2 devedores. O primeiro devia, vou criar um valor fictício aqui, $200 mil. O outro devia R$50. Ele perdoou a dívida dos 2. Mas qual deles é o mais agradecido? Ele falou, aquele que devia muito mais. Ele falou, pois é. Ela está mais agradecida porque ela está entendendo melhor o perdão que eu dei para ela do que você. O cara deu uma comida em Simão... Feia. Forte. Feia. Eu estou escrevendo um livro, vai sair em breve aí, sobre a vida de Maria Madalena. Estou começando a escrever agora. Bom, o fato é que esse lance de ungir a cabeça é você ser bem-vindo na minha casa. Por isso que o Salmo fala, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, quer dizer, tem fartura à mesa. Então, quando você lê esse Salmo na ótica do pastor, da ovelha, ele tem um outro significado muito bonito e serve meditação, porque tem milhares de pessoas que, como você falou, Rato, eles estão sedentos de Deus. Eles sabem que ele existe, que ele está lá, até conversa com ele, mas cria... Não rolou ainda uma química. conexão.
E o que eu gostaria de mostrar através dessas mensagens da Bíblia que eu falo, igual eu falei para você, para o Igor aqui e tudo mais, é o seguinte, eu vou contar outra historinha. Por que eu conto essas histórias? Porque Jesus fez grandes Jesus adorava sermões, história. parábolas, e o storytelling está aí até hoje. Diz que uma criancinha uma vez estava dormindo no quarto e a mãe foi saindo e apagou a luz. Aí o menininho falou assim, mamãe, tá escuro aqui, eu tô com medo. Calma, dorme. Mas tá escuro, mamãe. Eu sei que tá escuro, mas Deus está com você. Aí ele falou assim, eu sei que Deus está aqui, mas eu quero alguém com o rosto. Muitas vezes a gente sabe que Deus está aqui, mas a gente quer alguém com o rosto. E através desse Deus da Bíblia que eu estou apresentando, eu estou tomando a presunção, a petulância ou o chamado de apresentar um Deus com o rosto. O Deus do Salmo 23 é um Deus com um rosto, e é um rosto que está sorrindo para você e te esperando, porque Ele ama você, independente da sua biografia. E aí, nesse livro, você reflete sobre o Salmo 23, Salmo 23, inteiro. exatamente. Aí o pessoal pode baixar, ler, se gostar depois, vai na minha página lá, deixa um comentário. Rodrigo, li, achei legal e tudo. Agradeço aí a equipe do Bertotti que fez a diagramação, tudo Legal. bonitinho ali. Capa. Salmo 23 é o salmo mais famoso da Bíblia? Eu tô na dúvida se é o 23 ou 91, porque quando eu era Tem o criança 91. tinha muito aquele lance, para mim eu respeito, mas é mito, que o Salmo 91 é espanta o capeta, então a gente entrava nas casas assim. Tinha os dois no calendário. É, exatamente. Qual que é o 91? É aquele que está sentado à sombra do Onipotente, diz o Senhor, tu és meu refúgio, fortaleza. A gente chegava nas casas assim, tava a Bíblia aberta e sempre era no Salmo 91. E essa palavra que expulsava o capeta, né? Eu não acredito nisso não, porque... Ou no calendário. 91 tinha muito em calendário também. Tinha o muito. 23, mas minha mãe botava muito o calendário. O 21. Quem é de Minas sabe, tinha muito esse negócio, o Salmo 91, espanta o capeta, mas, na verdade, o que espanta o diabo é a minha ligação com Deus, né? E sem contar que muitas vezes o diabo é um ser humano também que está... Não estou negando a Mas aí existência... que tá, a sua ligação... Eu vejo o contrário. Eu posso estar errado, tá, também. Mas eu acho que a ligação com Deus que faz o diabo vir até você. Não, mas você tá Que ele certo. quer atentar você. Concordo plenamente. O que eu falei não contradiz isso, não. Tanto é que tem um filme muito legal. Como é que ficou o título dele em português? É Something About Us. Alguma coisa de nós, mas somos todos iguais. Eu acho que o título é esse. Depois a Gugada também vai achar ali. Esse filme já saiu até na sessão da tarde já, mas é um filme muito legal. E tem uma mulher, não vou dar spoiler, ela ajuda homeless, sem teto. E essa mulher, ela ajuda muito sem teto, ela convence o marido a participar da caridade com ela. Ele é resistente no início. Essa visão mais. mudou um pouco esses dias aí. É. Como assim? Pô, moleque. Sacanagem. Boa. Pô, que arrombado. Pois mano. Não, mas mudou. Já viu vários memes? Ó, vou ajudar os necessários. Não vai, não. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Fica em casa. Pô, sacanagem. É sacanagem. Mudou, pô. Mas, isso, como o filme foi antes, né? Foi antes. Aí tem uma hora assim que o sem Esse daí? teto é esse mesmo. É some kind of different as me. É isso mesmo. Alguém diferente de nós. É esse livro mesmo aí. E esse Damon Wilson, que faz o Denver no filme, ele é um sem-teto que a mulher ajuda. Aquela Debbie Hall. Renée Zellweger, né? Deve ser alemão, o sobrenome dela. Aí o marido dela, que é o Ron Hall, ele está conversando com o sem-teto depois que ele descobre que ela tem um câncer. Não tem como não ver a história. Tem um pouco. Tem um pouco, né? Aí ele pega... Mas essa parte aqui é bonita. Aí ele tá falando assim, a senhora Debbie, que é ela, o negro fala para ele, a senhora Debbie, ela é uma mulher muito especial. Ele falou, eu sei, minha mulher é especial. Ele falou, ela é muito amada de Deus. O marido, sim, eu entendi, ela é amada de Deus. Aí ele, não, o senhor não entendeu. Ela é amada de Deus. E isso a torna importante para Satanás. Ou seja, num exército, você vai atirar primeiro nos generais, né? E nós estamos numa luta entre o bem e o mal e os dois lados querem você. E quem está na linha de frente, por isso que, ao mesmo tempo, a Bíblia fala, a quem muito será dado, muito será cobrado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Ué, é praticamente a mesma história, só que é a versão brasileira. Exatamente. É porque, assim, eu não sou melhor do que ninguém. Falei com você, eu não sou tecnólogo em Deus. Mas eu sei que uma besteira que eu faço pode fazer muita gente cair e desanimar, você tá entendendo? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o privilégio de estar a segunda vez no Flow,
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a responsabilidade que qualquer vacilo meu também vai desencaminhar muita gente. Deus vai cobrar de mim. Cara, então, essa é a linha tênue que você, com certeza, vive todo dia, né? Vivo. Mas aí eu descanso nele, porque ele fala... Pedro fala o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas, assim, até porque, assim, pra você, isso daí, ó, eu tenho uma visão da vida que é a seguinte: se isso daí é a sua verdade e você só fala a verdade, tu não vai cometer nenhum vacilo. Porque se é a sua verdade e o que você tá falando aqui é verdade pra você, dentro do que você acredita, não tem como você O problema é você ser crucificado pela sua verdade, assim como Jesus Cristo foi. E muitas vezes vai. Eu sou muitas vezes. Esse é o problema, mano. Cara, é você ser crucificado, de repente, por algo que você falou, mas não cometeu a maldade. Assim como também Jesus Cristo foi crucificado. Porque nem ele conseguiu agradar a todos. Então, se você for pensar, caramba, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo, por que ele, Rodrigo, vai conseguir? Claro. Ou eu, Douglas, vão conseguir? Não vai. Não vai. Se Jesus hoje tivesse um canal no YouTube, se ele viesse aqui, se ele tivesse no Flow, ele ia falar coisas que Já alguns iam tinha bater sido palma, e outros cancelado. já tinham sido cancelados. Já tinha sido cancelado, mano. Porque ele foi cancelado na época. Se você pegou o Evangelho de João, você vê no início as multidões seguindo Jesus. Depois, é interessante, você vai ver. O primeiro no João, cancelado. Ele vai, exatamente, o primeiro cancelado. Você vai vendo o pessoal abandonando. No início fala assim, o Evangelho já começa assim. Jesus pregava e as multidões se maravilhavam e o seguiam. Aí tem uma notinha bem irônica do evangelista. Mas Jesus não confiava neles, porque sabia o que é o coração humano. Aí vem aquilo que a gente chama de contradício ad absurdum do Evangelho, que na sexta-feira, que no domingo, eles entram com Jesus em Jerusalém, com palmeiras nas mãos, gritando Baruch Haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, e na sexta-feira seguinte, crucificam, queremos Barrabás. Pô, cara, você tá entendendo? É a internet hoje em dia. É, a internet hoje, a internet é a mesma coisa. Então, a internet, assim, por um lado, virou para-raio de maluco também. Virou E a gente tem que estar o quê? preparado. Que Jesus falou o seguinte, eles me odiaram, vão odiar vocês também. Então, tem que estar preparado. Mas ele dá a força, sabe? A força vem dele. E é uma força que a gente não tem. Mesmo porque, eu concordo com o que o Igor falou, da questão de ter uma fé, uma verdade, viver por ela, mas a gente comete vacilo. Tanto é que se você olhar para a Bíblia, tem algumas partes dos heróis de Deus na Bíblia que são meio dantescas. Você pega, por exemplo, Pedro. Andou com Jesus 3 anos e negou Jesus na última hora. Foi o maior vacilão. Foi o maior vacilão. Pô, o cara viu Jesus operando milagres, você tá entendendo? Mas ele teve medo da morte, né? Ele teve medo da morte, mas vacilou. Não importa a razão, vacilou. Tudo bem, vacilou, acabou morrendo assim mesmo. Depois de ele uma morreu maneira horrível. por Jesus e tal, mas ele vacilou. Se você olhar no Antigo Testamento, Abraão também, por medo também, o medo paralisa. Abraão quase entregou a mulher dele para Faraó meter vara nela lá, porque não, estava com medo de morrer, Sara é minha irmã, Deus repreendeu. Ele foi lá, apressado demais, Deus prometeu que ia dar o Isaac para ele foi lá e adiantou Ismael. Ismael hoje é o inimigo de Isaac, você vê a briga de árabes e judeus está até hoje aí, é Ismael e Isaac brigando até hoje, por um vacilo de Abraão. Agora eu pergunto, por que Deus deixou esses vacilos estarem na Bíblia? Que é uma história que se eu fosse escrever, eu esconderia. Porque ele era humano. Ele era humano. Porra, E por que ele deixou? cara isso. Para mostrar que a Bíblia não é um livro apenas politicamente correto, é aquele negócio. Eles não eram super-heróis, Rodrigo. Eles eram como o Igor, como você, como o Rato. Se eu pude usá-los apesar deles mesmos, eu posso usar você também. Então Deus em si mesmo se basta. Mas ele preferiu contar comigo. Isso é um privilégio.